Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Repita assim comigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, abra, Senhor, o meu entendimento, para que eu possa compreender e assimilar as tuas verdades através da tua palavra. Ministra, Senhor, no meu coração e na minha vida e através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Então, poder sentar, queridos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre os livros de Atos dos Apóstolos. É um livro que eu gosto muito, porque você vê os evangelhos falando muito sobre a vida de Jesus, né, da caminhada de Jesus, de tudo aquilo que Jesus fez. E no livro de Atos a gente fala muito sobre o Espírito Santo do Senhor, sobre o Consolador. O livro de Atos ele é escrito pelo evangelista Lucas, único evangelista gentil, médico. Ele também escreveu, o Evangelho que leva o teu nome, onde ele fala sobre a vida de Jesus, sobre o cuidado de Jesus, principalmente com as mulheres, a parte humana de Jesus. E aqui ele vai relatar a vida dos apóstolos por intermédio, por influência do Espírito Santo do Senhor, o Consolador. E nós podemos dividir o livro de Atos em duas partes. A primeira parte seria do capítulo 1 ao 12, onde ele dá uma ênfase sobre o ministério de Pedro. E Pedro ele pega para os judeus. A outra parte nós podemos dividir do capítulo 13 até o 28, onde a ênfase é sobre o ministério de Paulo. Qual que é a principal mensagem que o livro de Atos ele traz para nós? Ele ilustra como o Salvador continuou a dirigir a sua igreja por inspiração do Espírito Santo. Aqueles que possuíam as chaves do sacerdócio, o Espírito Santo revelava a verdade aos apóstolos, que então guiavam e ensinavam a igreja. Qual foi a época que foi escrito o livro de Atos? Entre 30 a 62 anos depois de Cristo. Qual que era o tema central do livro? O tema central ele traça os primeiros anos da história do cristianismo, desde a ascensão de Jesus em Jerusalém até a prisão de Paulo em Roma. É a intenção de Lucas dar continuidade à história de Jesus através do testemunho e missão dos seus primeiros discípulos. Olha só, o livro de Atos ele começa falando sobre Jesus trazendo o ensinamento para os discípulos durante 40 dias antes dele ser assunto aos céus. E Jesus ele fala para os seus discípulos para que eles possam ficar aonde? Em Jerusalém. Quantas pessoas eram essas? 120 pessoas. 120 pessoas ficaram concentradas em Jerusalém, com o foco em oração, esperando acontecer aquilo que Jesus disse, que eles seriam revestidos de poder e seriam testemunhas dele em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Preste atenção. Jesus ele dá instrução para os discípulos ficarem em um lugar, em uma cidade chamada Jerusalém. O revestimento aconteceria ali. Mas esse revestimento ele seria propagado através da vida dos discípulos, dos apóstolos, aos confins da terra. Aqui vocês recebem, mas vocês vão distribuir na onde? Em todos os lugares. Preste bem atenção qual que é o intuito de Jesus quando ele fala que nós precisamos ser revestidos de poder. A partir do momento que eu e você somos revestidos de poder, a partir do momento que eu e você somos cheios do Espírito Santo, posso falar uma coisa para você? A nossa boca ela não para de falar sobre o amor de Jesus. Nós somos a igreja que propaga isso aonde? Aonde nós estivermos.
E na vida desses homens não foi diferente. Não foi diferente. Aqui nós temos alguns relatos sobre a vida de Pedro. Sobre a vida de Pedro. Pedro é um dos discípulos que estão ali entre os 120. Pedro, ele prega uma mensagem onde quase 3.000 pessoas se rendem aos pés do Senhor, converte ao Evangelho. Então não são mais 120.000. Eles passam para 3.100 e pouco cristãos. O povo de Roma começa a ficar assustado com o crescimento desse grupo. E o que eles fazem? Eles começam a perseguir os cristãos. E o intuito deles era o quê? Era parar esse movimento. Eles eram proibidos de falar sobre Jesus. E o que eles fizeram, os discípulos? Eles se dispersaram. Só que esse dispersar não parou o evangelho, pelo contrário. Eles começaram a pregar em vários lugares ao mesmo tempo. E o cristianismo ele começou a crescer, mas Jesus disse, eu estabelecerei a minha igreja. E essa igreja ela foi estabelecida em cima de quem? Em cima do Senhor. E ele disse que as portas do inferno não prevalecerão. A perseguição ela já existia. Jesus ele é assunto aos céus. O Espírito Santo ele desce, toma a vida de todos aqueles que estavam com Jesus, faz dele morada. E essas pessoas elas são testemunha viva do poder de Deus. E elas saem propagando aquilo que eles viram, viveram e agora dizem o que é a verdade sobre Jesus. Pedro e Paulo, eles foram os maiores influenciadores da igreja primitiva. Pedro, ele teve todos os seus contratempos antes da crucificação de Jesus, sim ou não? Só que agora Pedro é uma outra pessoa. Aquele que negava, agora ele cura. Aquele que negava, agora ele ganha almas para o Senhor. Imagina isso, a ousadia que esses homens receberam. Através de quê? Do revestimento. Mas uma coisa que me chama a atenção, que Lucas ele é categórico em dizer, que essas pessoas elas ficaram em Jerusalém em oração. Em oração. A oração é algo importante na minha vida e na sua vida, na igreja do Senhor. É uma das maiores ferramentas que Deus deu para o seu povo. É a oração. Você, através da oração, você trabalha muitos caminhos. Que é a da intercessão, da gratidão, da adoração, da exaltação, da petição. A petição é a mais conhecida, né? Então a oração ela é uma ferramenta que Jesus ele deixou para a igreja do Senhor fazer a diferença nessa terra. E os discípulos são pessoas que oram. Eu não vou dizer que os discípulos eram pessoas que oravam. Por quê? Porque eu estou diante aqui de vários discípulos do Senhor. E os discípulos eles oram. Os discípulos eles têm uma vida de oração. Amém? O livro de Atos dos Apóstolos, ele é uma ponte entre a história de Jesus nos evangelhos e a vida da igreja nas cartas que se seguiram. No capítulo 2, Deus mandou o Espírito Santo ao festivo dia de Pentecoste e a igreja nasceu. Se hoje eu posso dizer para você qual que seria o marco, o tema, a passagem central do livro de Atos, seria a ascensão de Jesus? Ou seria a descida do Espírito Santo? A descida do Espírito Santo. Porque essa descida do Espírito Santo é uma promessa que se cumpre lá do livro de Joel, desde o Antigo Testamento. Então, o que marca a história, o livro de Atos, é a descida do Espírito Santo. Uma outra curiosidade sobre a vida de Pedro. Pedro, além de viver com os discípulos ali, conviver com os discípulos em oração,
ele entra no templo, aonde ele encontra um paralítico na porta. E a porta famosa, né, chamada Formosa. E Lucas ele escreve que Pedro ele estava indo lá com João fazer o quê? O que, igreja? Pode falar. Orar. Pedro e João estavam indo ao templo orar. E Pedro ele encontra com esse paralítico. E o engraçado é que Pedro ele vira para esse paralítico e diz: olha, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho lhe dou em nome de Jesus, levanta e anda. E a mensagem que é pregada pelos discípulos do Senhor no livro de Atos, ele não fala sobre ouro e prata, mas ele fala sobre salvação, sobre vida eterna. Que isso é algo que ouro e prata não compra. Ouro e prata não compra. E é isso que Pedro e João e os discípulos e Paulo, é o que ele leva para as pessoas que ouvem eles. Porque muitos não queriam ouvir. Mas Deus, ele quando estabelece algo para nós, vamos colocar aí a missão. Nós só precisamos fazer o quê? Obedecer. Não é? Porque tirar os espinhos, as pedras, derrubar as muralhas, as dificuldades, Jesus ele faz. Quantas perseguições Paulo sofreu? Várias. Quais delas pararam Paulo? Nenhuma. Nenhuma. Paulo poderia ser apedrejado, ele estava glorificando ao Senhor, ele poderia ser preso, ele estava orando ao Senhor, ele podia estar dentro do navio perante uma tempestade. Deus fala com ele e diz: olha, nenhum dos que estão com você vai se perder, Paulo. Preste atenção. Mas por que que tudo isso acontece? Porque essas pessoas, elas estão fazendo aquilo para que foram chamados. É igual eu e você. Nós fomos chamados para isso. E quando nós somos chamados para isso, e isso queima no nosso coração, não tem tempo ruim. Está chovendo, está frio, está muito quente. Não, está escuro, não está. Tem energia, não tem, não. O que importa não é o aspecto externo, mas sim o interno. Interno. Você lê o livro de Atos ele é uma impulsão para que eu e você se mexa. Porque aqui a igreja, ela cresce. Ela não somente nasce. Aqui no livro de Atos, a igreja, ela cresce. Ela cresce. Ela nasce, mas ela cresce. Porque o importante tanto da minha vida como da sua vida, é o nosso crescimento. O que a Bíblia fala sobre isso? Que eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Eu preciso ser uma pessoa que tem uma vida de oração, que eu tenho uma vida de jejum, uma vida de santidade, mas eu também preciso ser uma pessoa que medita na palavra, que conheço as Escrituras. Isso aí é uma verdade. Isso aí é o que nos mantém de pé. Assim nós conseguimos fazer a diferença nesse mundo, como esses homens fizeram. Como esses homens fizeram. O fato de você dizer que você é cristão é uma coisa. Agora, a nossa essência não é o externo, mas é o que está aqui. Aqui precisa queimar. Esses dias eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, que não adianta sobre a sua cabeça ter muita luz. Precisa ter luz aqui, mas aqui precisa ter chama. Aqui precisa ter fogo. Aqui precisa estar queimando. Por quê? Porque aqui é bom. Moisés, ele desce do monte, as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Não é? A luz do Senhor estava sobre Moisés. Mas pensa bem, era só a luz? A chama queimava aqui. A chama queimava aqui.
E sobre esses discípulos, não era diferente. Não era diferente. O Espírito Santo, quando ele desce sobre as nossas vidas, e quando Jesus fala que ele vai nos fazer testemunha, a testemunha, uma vez até preguei sobre isso, a testemunha ela não fala de si só, de si próprio. A testemunha ela fala daquilo que ela viu. E quando Jesus fala, você vai ser testemunha minha. O que você vai falar sobre Jesus, sobre a sua vida? As experiências que você teve, as experiências que você está tendo. Porque aqueles que andam com o Senhor têm experiências com o Senhor todos os dias. Uma diferente da outra. Quando nós contamos somente o passado, as experiências passadas que nós tivemos, é como se o nosso presente Jesus estivesse ausente. As experiências minhas com o Senhor, elas são diárias. Sabe por quê? Porque a todo momento você está falando com Ele. A todo momento Ele está te dando um direcionamento, a todo momento Ele está dando um livramento, a todo momento Ele está ali te protegendo, te enchendo, falando aquilo que é o melhor para você. A todo momento. Amém? Glória a Deus. Então, olha só. Atos dos Apóstolos nós podemos dividir em duas partes, como eu falei para vocês, do capítulo 1 ao 12, ênfase em Pedro. 13 ao 28, um ênfase em Paulo. Nós sabemos que Paulo ele foi um perseguidor. Saulo ele foi um perseguidor. O perseguidor de quem? De todos aqueles que seguiam Jesus. E Paulo ele prendia, Paulo matava, Paulo ele judiava. Paulo ele teve o pensamento de ir para Damasco para quê? Para continuar fazendo as mesmas coisas. E nós sabemos da história, Jesus encontra com Paulo e muda a sua história. Eu até pensava que Jesus, que Deus tinha mudado o nome de Saulo para Paulo. E não é. Isso não é uma verdade. Paulo ele tinha dupla cidadania. Saulo vem do nome judaico. E Paulo passa a usar esse nome de Paulo para facilitar o convívio dele com os gentios. Porque Paulo é de descendência romana. Só para vocês terem uma ideia. Quando a gente vai estudando, a gente vai aprendendo algumas coisas, porque antes eu pensava que não, Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo, e não é. Paulo e Saulo são as mesmas pessoas. Uma é de uma origem e a outra de outra origem. Então isso aí é algo assim bem interessante, para que a gente não erre mais. Amém? Olha só, o livro de Atos, ele vai trazer também sobre o diaconato. Quando a igreja estava crescendo, houve um murmúrio na própria igreja, dentro da igreja. As viúvas helenistas, elas começaram a reclamar que elas não estavam recebendo o mesmo cuidado, ou o cuidado que deveriam receber da parte dos apóstolos, dos discípulos, por causa que era muita coisa para fazer. Pedro, cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Ele vai e elege 7 diáconos para fazer esse trabalho, para que os apóstolos eles ficassem direcionados apenas à oração e à pregação do Evangelho. E dentre esses diáconos, um deles é Estevão. Estevão é um diácono mencionado no início do livro de Atos. Ele é conhecido pela sua fé e a coragem que se tornou o primeiro mártir cristão. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Estevão, nós sabemos que ele foi morto através de quê? Pedradas. Ele foi apedrejado até a morte. E a Bíblia fala que quando ele estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto. E olha só que interessante, se você pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, todas as passagens que mencionam alguém que viu o céu aberto, eles falavam assim, e eu vi o Senhor sentado no trono.
Você pode ver. A passagem aonde é mencionado que o céu está aberto e o Senhor está de pé, é a hora que Estevão está sendo morto. Estevão, ele olha para o céu, ele vê o céu aberto e ele vê o Senhor de pé. E o que eu entendo disso? O Senhor já está esperando ele. Sabe por quê? Os outros que viram o céu aberto, eles não morreram naquele momento. Não morreu. Você recebe alguém na sua casa sentado? Você recebe alguém na sua casa de pé, sim ou não? Porque se você receber sentado, nós vamos ter que fazer aí umas aulas de bons costumes, né, de etiqueta, etc. Agora, Estevão, ele morre. E quem que está de pé no céu? O Senhor. Então, isso é algo assim que também chama a atenção, porque o que chama a atenção dentro da palavra do Senhor são os detalhes. E a palavra do Senhor, ela é cheia de detalhes. Então, Estevão, ele foi um dos diáconos escolhidos por Pedro e foi o primeiro mártir cristão. Foi Estevão. Filipe, ele era um dos diáconos também, mencionado em Atos. Ele pregou o evangelho e realizou milagres, incluindo o batismo do eunuco etíope. Olha isso. Além de servir, Felipe ganhava alma para Jesus. Quantos estão entendendo? Ei, não é só tocar, não. Não é só pregar. Não é só cantar. Não é só ajudar no estacionamento ou na cozinha. Isso todos nós temos que fazer. Agora, pregar, ganhar alma para Jesus, ei, é uma missão que foi dada para mim e para você. E não existe aquele que recebeu essa missão que possa dizer eu não sou capaz, porque todos nós somos capazes. Posso ouvir um amém? Aleluia. Aquele que não se sente capaz, levanta a mão enquanto eu bebo água. Baixa, cidadão. Então vamos lá. Outra pessoa que é mencionada na Bíblia, no livro de Atos. Barnabé é um companheiro de Paulo e desempenha um papel importante na missão inicial da igreja primitiva. Ele é conhecido por sua generosidade e encorajamento aos novos convertidos. Ele não foi separado como diácono, mas foi uma pessoa que teve um papel importante na igreja primitiva. Vocês estão entendendo que muitas vezes não precisa de cargo? Não precisa de título? Precisa de disponibilidade. Precisa o quê? Querer. Porque eu vou te falar uma coisa. A questão de servir, de ganhar almas para Jesus, de ajudar o reino do Senhor a crescer, isso aí é uma decisão. Minha e sua. Porque o chamado nós recebemos. Né? O chamado nós recebemos. Como os discípulos, os 12, eles foram chamados. Aqui no livro de Atos, eles são 11. Porque Judas é morto. E quem que eles elegem como substituto de Judas? Matias. Ele completa o grupo dos 12. Amém? Então preste atenção, a partir do grupo dos 12, nós temos aqui, iniciando Atos com quantos? 120. Depois da pregação de Pedro, são mais 3.000. Depois Pedro ele prega novamente, são quase mais 2.000 pessoas, são mais de 5.000 que fazem parte da igreja do Senhor. Ei, a igreja do Senhor, ela faz isso, ó. Ela não faz isso. E ela faz isso através de quem? Do Espírito Santo. Usando quem? Fala aí, eu. Por que você não falou eu? Fala aí de novo, eu. Isso aí usa, Senhor, manda fogo, Jeová, aleluia. Tiago, irmão de Jesus. Tiago era um dos irmãos de Jesus e se tornou uma figura proeminente na igreja primitiva em Jerusalém. Ele desempenhou um papel importante no concílio de Jerusalém, descrito em Atos. Vou te explicar sobre o que é esse concílio em Jerusalém.
Pedro, ele estava pregando para os judeus. Tinha muitos judeus que estavam se convertendo. Paulo estava pregando para os gentios. Amém? Muitos já estavam na igreja e eram gentílicos. E saiu um debate, vamos colocar assim, aonde os judeus eles professavam que os gentios era necessário que eles circuncidassem para ter a salvação. Eram duas coisas, tinha que circuncidar e cumprir a lei de Moisés. Paulo chega e fala assim, não há necessidade de circuncisão e nem da lei. Agora é crer no Senhor Jesus e será salvo. Então, Paulo ele traz isso, eles entram num consenso e eles decidem que esse concílio de Jerusalém não tem mais circuncisão, não tem mais lei, agora é crer no Senhor Jesus. Como está lá escrito em Atos 16, 31, salvo engano, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então esse foi o concílio de Jerusalém. A lei ficou até aqui, a circuncisão também, agora nós estamos com o Senhor. É crer no Senhor Jesus e será salvo a tua casa. E tem algo interessante. Salvo engano, acho que no livro de Gálatas, que é um livro, é uma carta que Paulo escreve, eu penso que é no livro de Gálatas, onde ele fala o seguinte, que se eu preciso circuncidar, ou se eu preciso viver pela lei, a crucificação de Jesus, ela foi em vão. Porque a lei já estava estabelecida, a circuncisão também. Então não precisava Jesus se entregar na cruz do Calvário por mim e por você. Agora, ninguém consegue viver pela lei. Era impossível cumprir a lei, os 10 mandamentos. Então a misericórdia do Senhor nos alcança através de quê? Da graça. Através de quê? Do seu Filho. Através de quê? Da sua crucificação e da sua ressurreição. Então hoje, naquela época, a igreja ela se levanta através de Jesus Cristo de Nazaré. E hoje ela se mantém em pé por causa de Jesus Cristo de Nazaré. E ela será levada aos céus através de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, se perguntarem para você o que foi esse concílio de Jerusalém, na carta de Atos, você sabe já responder. Sim ou não? Repete o que eu falei. Calma, irmão. Calma. Minha esposa que gosta que eu faço isso. Vamos lá, Apolo. Apolo é mencionado como um pregador eloquente e poderoso na propagação do evangelho. Ele é descrito como um homem bem instruído nas Escrituras. Isso aqui me faz lembrar de um versículo, onde a palavra de Deus ele diz o seguinte, que eu preciso ser um servo que me apresente diante do Senhor, sem ter do que se arrepender e que maneja bem a palavra da verdade. O que significa isso? Que crente precisa ler Bíblia. Ei, crente precisa devorar a Bíblia. Essa Bíblia minha aqui mesmo, essa aqui é a King James. Eu gosto demais dessa Bíblia. A capa dela está super feia. Eu mandei fazer essa capa. Sobrinho de Daisy, que é índio, ele faz no couro. Eu devo ter o quê? Umas 14 Bíblias. Agora eu comprei outra, para a glória de Deus, que foi a primeira Bíblia que eu comprei quando eu converti. Eu fui na Cantar de Salomão e comprei a Thompson. Parcelei em 6 vezes sem juros no cartão na época. E eu li a Thompson. E ela está tão velhinha lá em casa, eu falei, cara, eu quero comprar uma Thompson. E nós fomos lá na Cantar de Salomão, ver um negócio, acho que Daisy, capa de Bíblia para minha filha. Aí eu falei para o gerente lá, falei, qual que é o desconto para pastor aí, meu amigo? Estou querendo comprar uma Bíblia sua. Aí ele falou, qual Bíblia que o senhor viu lá, pastor? Eu falei, eu vi a Thompson, rapaz, eu quero comprar essa Thompson aqui. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, eu não lembro se é 20% ou 30%. Eu falei, é 30%. Eu falei, é 30%. Aí ele virou para mim assim, pega a Bíblia. Eu vou te dar os 30%. Eu falei, é minha, irmão. É minha. Isso é o mais barato do que eu comprar no Mercado Livre. E já saí com ela, 30% de desconto.
Quer comprar a Bíblia? Você pode ir lá. Falar, o pastor Joseni falou que você está dando 30% de desconto. Ele vai perguntar se você é pastor. Aí vai ficar na sua... Fala, eu não sou ainda, mas você, profetiza. Amém? Glória a Deus. Principais acontecimentos em Atos. Vamos começar aqui através de Atos 1, do 9 a 11. Que foi o quê? A ascensão de Jesus. Jesus é recebido aos céus na presença dos seus discípulos. Atos 1 ainda, do 12 ao 26, a escolha de Matias, substituto de Judas. Atos 2, o que fala? Derramamento do Espírito Santo. Aleluia. Vários capítulos falam sobre curas e milagres realizados por intermédio dos discípulos, cheios do Espírito Santo. Atos 3, discurso de Pedro no templo. Pedro cura um coxo e em seguida faz um discurso no templo chamando as pessoas ao arrependimento. Atos 4, prisão dos apóstolos, Pedro e João são presos e interrogados pelas autoridades religiosas. Atos 5 é algo que chama a nossa atenção também, é uma advertência. Capítulo 5, do 1 ao 11, fala sobre Ananias e Safira. Um casal ele é julgado por mentir ao Espírito Santo e enfrenta a consequência de morte. Naquela época, as pessoas vendiam as suas propriedades e dividiam entre si. E quando você se vendia uma propriedade, você levava para os discípulos. E esses discípulos, eles usavam parte desse dinheiro para a igreja e a outra parte eles faziam o quê? Distribuíam para os pobres. Esse era o foco, essa era a intenção, essa era a motivação. E Ananias com Safira, eles decidiram vender uma propriedade e levar também aos pés dos discípulos para que fizesse também todo essa distribuição. Mas a motivação deles foi errada. Porque eles não usaram da verdade. Primeiro é o seguinte, Deus não pediu nada para Ananias e Safira. Deus não falou para eles venderem nada, eles tiveram a ideia de vender. Só que eles vendem por um valor e dizem para Pedro um outro valor, um valor inferior. E nisso o Espírito Santo ele traz a revelação para Pedro, dizendo como que você ousa mentir para o Senhor? Tanto que Ananias ele é julgado na hora pelo Senhor. E Deus ele faz o quê? Tira a vida de Ananias dentro do templo. Em seguida vem a sua esposa, porque ali foi tudo combinado. E ela fala a mesma coisa. E sucede a mesma pena sobre a vida de Safira. Uma coisa que eu aprendo, já tive essa experiência com o Espírito Santo, se você for prometer alguma coisa para o Senhor, analisa bem, pensa bem. Porque Ele não pede nada para mim e para você, para a gente prometer, não. Não. Mas se você prometer, você pode ter certeza que Ele vai requerer. Eu tive uma experiência uma vez deixa eu ver se dá tempo. Uma vez que eu fui pregar numa igreja, era um culto de libertação, eu parei o carro aqui no domingo. Quando eu desci do carro, a pastora me ligou e falou, Joseni, Nil, tem como você pregar aqui quinta-feira, tal. Eu falei, deixa eu só falar com o pastor Domingos e já te falo. Ela falou assim, ok, ficou aguardando você. Falei com o pastor Domingos, o pastor falou, não, está na bênção. Aí eu falei, pastora, está na bênção. Ela falou, ok, aguardo vocês aqui então na quinta-feira. Eu desliguei o telefone, o Espírito Santo falou bem assim, agora você vai entrar num jejum e você vai só entregar depois que acabar o culto. Isso no domingo, não tinha nem começado o culto nosso. Eu vim, tomei água ali, né? Falei, hoje até quinta. Eu falei, amém, Senhor, eu vou fazer o jejum. E eu entrei no jejum no domingo. Na terça-feira à noite, eu cheguei em casa abrindo o armário. Meu Deus, que fome era aquela? Eu abri o armário e vi um pacotinho de bolacha. Falei, vou comer a bolacha, não dou conta não. Meu Deus do céu, meu estômago ele queimava. E na hora que eu abri assim, eu ainda fiz uma oração, que eu não esqueço. Eu falei, Senhor, não é o meu jejum que vai determinar o que o Senhor vai fazer naquele lugar. Cara, que coisa linda essa oração.
A resposta é mais linda ainda. O Espírito Santo virou para mim e falou bem assim: tudo que você prometer para o Senhor, cumpra, porque Ele vai requerer. Eu fechei a porta do armário e falei: não estou com fome, até me arrepio, ó. Não estou com fome, não estou com fome, não estou com fome. E fui lá para o quarto, peguei a Bíblia e fui ler. E segurei, fui até quinta-feira. Falei: eu não ouso mais orar para o Senhor e falar que eu não vou jejuar. Então, se você prometer alguma coisa para o Senhor, cumpra. Cumpra. No caso deles foi a morte física. Muitas vezes pode acontecer com o ser humano que é a morte espiritual. Amém? Então vamos lá. No Atos 6 está a escolha dos diáconos. Os apóstolos escolhem 7 homens para servir nas questões práticas, permitindo que os apóstolos se dediquem ao ensino e à oração. Atos 7, discurso de Estevão. Estevão, um dos diáconos, faz longo discurso que culmina em mártiro por apedrejamento. Atos 8, perseguição e dispersão dos cristãos. Uma grande perseguição se inicia em Jerusalém, levando à dispersão dos cristãos por outras regiões. Isso que eu mencionei para vocês agora atrás. Essa perseguição, ela chega não como algo ruim para a igreja. Para os romanos, parecia que era a ferramenta que eles iam acabar com a igreja do Senhor. E eles não perceberam que isso foi uma forma de impulsionar o crescimento, alavancou a propagação do evangelho em outras partes. Acelerou o processo. Porque muitas vezes nós estamos aqui falando: nós vamos fazer o trabalho na grande morada da serra. E o povo vem e persegue a Renovo. Aí a Renovo não pode mais trabalhar só na Morada da Serra. Vamos ter que dispersar. Um grupo aqui vai lá para o Parque Cuiabá, outro Parque do Lago, pronto, está todo mundo pregando aqui em Mato Grosso inteiro. E a igreja é crescendo. Ei, sabe quando que para? Não para. Não para nunca. Porque a obra é dele, o plano é dele, a missão foi dada por ele. E ele honra. Ele honra, porque tudo é debaixo da sua palavra. Amém? Eita, Jeová, aqui vai sair o povo aqui só pregando, só rajada, aleluia. Atos 9, a conversão de Saulo. Saulo, um perseguidor dos cristãos, tem uma experiência transformadora no caminho de Damasco e se converte, tornando-se o apóstolo Paulo. Todo mundo entendeu sobre a questão de Saulo e Paulo? Sim? Se cair na prova no final do ano, todo mundo sabe, né? Vocês não sabem da prova? Hã? Ué, de todo o ensino que eu até hoje, eu estou com, não precisa falar a idade, mas de todo o tempo que eu estudei, de todo o ensino que é aplicado, precisa se passar por uma avaliação, ou não? Não, pastor? Final do ano nós vamos ter uma avaliação. Numa quinta-feira que nós vamos fazer uma prova do que você aprendeu durante as quinta-feiras. Ele não falou nada disso não, tá? Eu estou brincando, mas já pode ser uma verdade na nossa vida. Amém? Amém? Amém. Então pronto. O amém, vocês sabem o que significa, né? Domingo nós trabalhamos bem isso. Amém, assim seja. Então acabou. Sim, sim. Não, não. Atos 10, conversão de Cornélio. Pedro tem uma visão que o leva a pregar aos gentios. E Cornélio, um centurião romano, e sua família se convertem. Amém? Atos 15. É o conselho de Jerusalém, que eu expliquei para vocês sobre a circuncisão e a aceitação dos gentios. Atos 15, 36 e 18, 22. Segunda jornada missionária de Paulo. Paulo e Silas realizam uma segunda jornada missionária, plantando igrejas e enfrentando desafios. Atos 17 é o discurso de Paulo em Atenas. Paulo prega no Areópago, em Atenas, abordando os filósofos gregos. Atos 18, 23 e 21 a 16. Paulo empreende sua terceira jornada missionária, ensinando e fortalecendo as igrejas. Atos 21,
A prisão de Paulo em Jerusalém. Paulo é preso em Jerusalém e defende sua fé diante das autoridades judaicas e romanas. Atos 27, a viagem a Roma. Paulo viaja para Roma como prisioneiro. Enfrenta uma tempestade e chega à ilha de Malta, antes de finalmente chegar a Roma. Essa passagem aqui é uma passagem também muito interessante e com muito aprendizado. É nessa viagem de Paulo para Roma, aonde eles enfrentam uma tempestade, né? O barco que eles estavam vira em pedaços, ninguém morre, que é quando Deus fala para Paulo que ele tinha entregue todas aquelas pessoas na mão dele e que nenhum ia se perder. Eles chegam na ilha e são bem recebidos pelos nativos. Eles fazem uma fogueira e Paulo ele vai pegar gravetos para colocar na fogueira para que ela não se apague. E nesse momento ele é picado por uma serpente. E os nativos oram para Paulo e vejam que pensam que Paulo é um cara amaldiçoado. Tipo assim, ele conseguiu escapar da tempestade, mas quando chega em terra segura, ele é picado por uma serpente, vai morrer. E Paulo ele sacode a serpente no fogo, ela cai e ele não morre. E aqueles nativos oram para Paulo e falam que ele era como um deus. E olha só o que é interessante. Quem que eles ouvem? Paulo. Qualquer pessoa daquela que acontecesse isso, que fosse picado por a cobra, era capaz deles morrer. E se não morre, eles iam dar testemunho de quem? Não conhecia Jesus. Paulo conhecia. Paulo não morre, fala de Jesus, ele teve algumas pessoas ali que se convertem, e salvo engano, o chefe desses nativos estava doente. Paulo ora por ele e ele é curado. Isso antes de chegar em Roma. Porque Paulo, ele fez questão de ser colocado diante de César. Vocês entendem como que é o processo do Senhor? Parece que foi uma tragédia, parece que foi um acidente, não, tudo debaixo do propósito do Senhor. Se você pesquisar sobre a ilha de Malta, você vai ver que algumas pessoas se converteram. Se uma se converte, já tinha valido a pena. Sim ou não? Já tinha valido a pena. Mas algumas, não falo o número exato, mas algumas pessoas se converteram porque ouviram o Evangelho através da vida de Paulo. Muitas vezes aquilo que para você é um vale, muitas vezes aquilo que para você está sendo ruim, está sendo péssimo, é o que Deus vai usar através da sua vida para ganhar outrem para Ele. Glória a Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Certeza absoluta que Paulo ficou com medo dentro do barco. Quando o barco bate nas rochas, quebra tudo, certeza que ele ficou apavorado, como ser humano. Imagina essa água fria. Chega na terra, a cobra pica ele ainda. Se fosse uma pessoa que não tivesse revestido do poder do Espírito Santo do Senhor, fala sério, esse cara estava murmurando até hoje. Se morresse, ia murmurando para dentro da sepultura. Eu escapo da tempestade, saio do mar e sou picado por uma serpente, imagina. Para Paulo estava tudo certo. Sabe por quê? Porque maior é o que está em nós. Ei, o Espírito Santo está em nós, ele é o maior. O propósito da igreja do Senhor também é maior. Independente das circunstâncias, é maior. Dia 25 agora nós temos 2 eventos aqui. Sábado, amém? Tem à tarde o DNA, a partir das 15 horas, e de manhã nós vamos ter o café da manhã. Aqui, para entregar as cestas, entregar o alimento físico e o alimento espiritual para as pessoas aqui. Quantos estavam sabendo isso aí? Só. Mas foi avisado. Não foi? Do café da manhã? Foi não, Miramar? Então tá, então vocês prestem atenção. Dia 25 nós vamos ter o café da manhã. Quantos estão sabendo? Não, se você não levantar a mão agora também, eu vou falar para o pastor Domingos, tem que fazer uma sala de libertação ali.
Colocar um tronco ali, uma chibata, e depois nós vemos outras coisas. Amém? Vamos lá, finalizando. Aleluia, Jesus. Atos 28, do 16 ao 31, é o ministério em Roma. Paulo chegou em Roma. Saiu de Malta e chegou em Roma. O livro termina com Paulo em prisão domiciliar em Roma. Olha só. Paulo termina preso. Uma prisão domiciliar em Roma. Sim ou não? Não. Paulo está preso, mas não terminou. Não terminou. Ele termina preso, pregando o evangelho e recebendo todos os que procuravam. Paulo ele é proibido de sair da casa dele. Mas eu e você não era proibido de entrar na casa dele. E todos aqueles que buscavam Paulo, procuravam Paulo, eram recebidos. E eles eram evangelizados. Presta atenção, ó, tem um grupo que Paulo ele encontra que eles já tinham se convertido. Aí Paulo fala bem assim, mas vocês receberam o Espírito Santo? Isso é algo que me chama a atenção também. Porque olha só, muitas vezes nós estamos diante de grupos de membros de igreja que eles estão confortáveis só pelo simples fato de ter entregue a vida para Jesus. Mas pastor, isso não é grande coisa? Nossa, é grande coisa demais da conta. Mas sempre Deus ele tem algo para acrescentar na minha vida e na sua vida. Os discípulos não andaram com Jesus? Ó, eles atendem o chamado do Senhor, andam com o Senhor, aprendem com o Senhor e começam a reproduzir aquilo que o Senhor fazia. Certo? Estava bom? Não. O Senhor vira para eles e fala assim, ó, agora vocês vão ficar aqui. Que agora assim, ó, vocês andaram comigo, aprenderam comigo, estão fazendo o que eu fazia, mas agora eu vou fazer de vocês diferente daqueles que estão lá de fora. Vocês vão ser revestidos, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Ei, você entrega a vida para Jesus, glória a Deus por isso, você tem um lugar no céu. Mas a nossa vida aqui ainda continua, porque você não morreu. E a nossa vida aqui não pode continuar de qualquer jeito. Não é no raso. A gente precisa ter esse revestimento. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque eu vou falar uma coisa para você. O que esses discípulos passaram nesta época, se eles não tivessem cheio do Espírito Santo, eu vou falar uma coisa para vocês, não aguentava. Não aguentava. Não aguentava. Quantas pessoas que nós conhecemos, que um vento veio e levou eles para longe. Estão tudo fora da igreja. Quantos? Pessoas que aqui dentro trabalhavam nos encontros. Pessoas que você olhava liderando sério, que era assim, ó, você olhava assim, puxa vida, isso aqui é um exemplo a ser seguido. E hoje está preso na mão de Satanás. Por quê? Porque o enchei-vos não é um convite. O enchei-vos não é uma opção minha e sua. Deus ele está dizendo que eu e você precisamos ser cheios. Nós precisamos ser cheios. Porque se eu sou a igreja do Senhor, aonde a porta do inferno não vai prevalecer, essa igreja ela está cheia do azeite, do fogo. E isso é eu e você. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Finalizando. Eu já vi que o pastor Paulo já quer subir aqui e falar para você, viu? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. A decisão tomada e falada pela igreja do Senhor, ela teve um direcionamento. A igreja ela não surgiu por surgir. Olha, aqui nós vamos montar uma igreja, não. O Senhor, ele diz assim, ó, sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja. Imagine isso. A igreja ela é estabelecida em Jesus. Sem falha, sem pecado, forte, invencível. Fala sério. E nós fomos estabelecidos como igreja do Senhor.
Os evangelhos que nós estudamos, eles falam de tudo aquilo que Jesus fez. Amém? Não é isso? O que foi falado sobre Mateus, Marcos, Lucas, João, foi tudo o que Jesus fez. De Atos para cá, é tudo que os homens fazem. Através dele, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Através do poder que há no nome de Jesus. E isso é a igreja primitiva que começou lá e prevalece até hoje. Nós somos uma delas. A Igreja Renovo é resultado de tudo que esses homens plantaram lá atrás, através do nosso Senhor Jesus Cristo e através do Espírito Santo, que é o que nos mantém hoje de pé aqui. Amém? Então hoje a gente finaliza o livro de Atos. Espero ter contribuído com vocês para o conhecimento um pouco mais da palavra do Senhor, e que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua, e que nós sejamos sempre cheios do Espírito Santo do Senhor. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.